Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, sexta-feira, nossa reflexão está no livro de Atos dos Apóstolos, explorando um pouquinho mais o livro de Atos, capítulo 20, versículo 35. Na verdade, é só uma frase do versículo 35. Então, Atos 20, 35. E ele diz o seguinte: há maior felicidade em dar do que em receber. Amém. Bom, meus queridos, se a gente ler um pouquinho aqui, um pouquinho para frente, aqui é a despedida. É Paulo se despedindo, né, das pessoas, dos presbíteros de Éfeso. E aqui daí ele mesmo, ele fala isso e ele lembra, né, que essa é uma frase de Jesus. Então ele diz assim, só para a gente se situar. Em tudo que fiz, isso Paulo falando, né? Mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Então, queridos, né? Paulo falando, lembrando disso de uma frase de Jesus, né? Então, mais uma vez, né? A Bíblia nos ensinando, nos mostrando, nos educando, né? Nosso manual de vida sempre atualizado. E essa lição de hoje, né? Que lição linda, que lição maravilhosa é essa, né? Vindo de Jesus, vindo de Paulo, a maior felicidade em dar do que em receber, né? E quando a gente lê isso, a gente vê que não está se referindo, né? Às coisas materiais, né? Está se referindo às coisas espirituais, as coisas não palpáveis, né? Então é muito melhor, né? A gente dar o nosso melhor, a gente dar nossa atenção, nossa educação, nossa paciência, nossa generosidade, muito melhor dar do que receber essas coisas. Então mesmo, né? Que a gente não receba de volta, né? A gente tem que dar sempre o nosso melhor. A gente tem que dar sempre, né? O que o que gostaríamos de receber, né? Daí fica muito mais fácil a gente compreender isso. Então, se eu quero ser bem tratado, que eu trate bem as pessoas, né? Se eu quero receber um bom dia caloroso, que eu dê o bom dia caloroso também. Se eu quero que as pessoas me deem atenção, que as pessoas sejam generosas comigo, que eu seja também generoso com todos, né? Então, e mesmo, né? Mas fortificando, fortalecendo isso, mesmo que não seja, mesmo que as pessoas não retribuam, né, da mesma maneira, né, mas é muito mais importante, muito melhor a gente dar do que a gente receber. E, né, até se a gente quiser também pôr isso em prática nas coisas materiais também, né, também é muito melhor dar do que receber. Então, quando a gente dá um presente, a gente vê a felicidade da pessoa que recebeu, é muito melhor, né? É muito mais gratificante do que a gente, quando a gente recebe. É muito bacana receber um presente, é claro, mas é mais bacana ainda a gente dar, a gente ofertar, né? A gente poder agradar as pessoas, né? Então, queridos, que a gente dê sempre a nossa gentileza, né? Sempre a nossa atenção, a nossa alegria, o nosso entusiasmo, que a gente seja assim, que a gente dê, né? Que a gente sempre nos diminuamos, né? Que a gente se diminua, né? Para que o Espírito Santo, né, possa engrandecer dentro da gente e cada vez mais dar frutos, né? E uma maneira de dar fruto é essa, né? É a gente ser sempre, né, o nosso lado melhor, a gente sempre mostrar o nosso lado melhor, nunca, jamais mostrar o nosso lado ruim, né? Mas mostrar sempre o nosso lado bom. É muito melhor dar alegria, dar entusiasmo, dar positividade. É muito mais importante dar um bom dia caloroso, sorrindo,
dar nossa atenção do que a gente receber. É muito bom receber, mas é muito melhor dar ainda. Então, que a gente reflita hoje, nessa sexta-feira, se estamos dando o nosso melhor, né, e sem expectativa de troca, de volta. Não, né? Seria muito bom? Seria. Mas se não é, que seja bom também, que seja ótimo também. O que importa é a gente fazer a nossa parte, a gente dar o nosso melhor. Então, quando a gente chega no serviço, um bom dia caloroso, e cumprimenta todo mundo, a nossa atenção, o nosso carinho, né? É muito melhor a gente fazer isso, a gente ofertar essas coisas, oferecer essas coisas, do que a gente receber. E com certeza, queridos, né, se a gente dá isso, se a gente dá isso sempre, todo dia, independentemente, né, da reação das outras pessoas, né, com certeza, né, as pessoas vão ser diferentes com a gente também. Tenho certeza disso. A prática, né, a prática mostra isso. Eu tenho certeza, eu sei o que eu estou falando. Então é muito bom, né, que a gente tenha isso em mente. É melhor eu dar do que eu receber. Então que a gente reflita sobre isso hoje, meus queridos. Se estamos realmente ofertando o nosso melhor, sempre, não importa quem, para qualquer um, e se não estamos esperando nada em troca, né? A gente dá porque a gente quer, porque a gente sabe que é o melhor, porque a gente sabe que é melhor dar do que receber, porque a gente sabe que isso agrada ao nosso Deus. Como Paulo diz aqui, né, que eu li o versículo todo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que diz, né, é melhor a maior felicidade em dar do que em receber. Então, você quer ser feliz sempre, dê mais do que você recebe, né? Seja educado, seja carinhoso, seja generoso, seja bondoso, né? Sempre mostre o seu lado melhor, dê sempre o seu melhor a todos, independentemente de receber ou não, né? Mas é muito melhor, há realmente muito maior felicidade em dar do que em receber. Tá bom, queridos? Que a gente coloque isso em prática, né? Sempre. Eu lembro do pastor Natalino, sempre lá da Igreja Cristo em Resposta, lá em Santos, no litoral de São Paulo, onde eu fui batizado. Lá, sempre na Santa Ceia, né? Eles fazem isso, eles chamam o Dia do Dar, né? Foi o que eles inventaram, para a gente treinar o dar, né? Então, nesse dia, vamos supor, né? Eu falo isso porque o pastor Natalino sempre falava isso, ele ama pudim. Então, quem quisesse dar um pudim para ele, né, fazia o pudim naquele dia, dava para ele, né? Era o dar, era para a pessoa treinar o dar, né? Treinar o dar. Por quê? Porque é importante, né? Maior felicidade em dar do que em receber. Daí ele dizia, se você, né, pega um bombom, né, um bombom e dê para a pessoa, para qualquer pessoa, né, ali na Santa Ceia, na hora da Santa Ceia, para você treinar o dar, para você ver como você vai ser muito feliz dando, né, ofertando, oferecendo, né? E é lógico que lá a gente conversava fazendo isso com coisas materiais para a gente aprender a dar, né? E é muito importante, então que a gente dê sempre o nosso melhor, né? Independentemente da situação, mesmo que eu esteja chateado, que eu esteja enfrentando alguma coisa, né? Mas ninguém precisa nem saber disso, né? Então, quando fora de casa, se o problema está em casa, se eu chego no serviço, né? Eu chego sorridente, alegre, feliz, bom dia, pessoal, isso aí, sexta-feira, né? Vamos que vamos, Deus abençoe a todos. É isso, né? É esse entusiasmo que a gente dê sempre muito mais do que a gente recebe, né? Por quê? Porque há maior felicidade em dar do que em receber. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima sexta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais nos aproximarmos mais de Deus, fazendo as escolhas certas, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade e deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta,
E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. E que hoje, queridos, sejamos melhores do que fomos ontem. Um grande abraço, Deus abençoe, uma sexta-feira repleta de bênçãos e milagres a todos nós, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.